Sejam bem-vindos a um episódio extra do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Eu sou a Mara Tribuna e estamos a gravar no rescaldo do ataque a Donald Trump. O ex-presidente dos Estados Unidos foi alvo de uma tentativa de assassínio no sábado, dia 13 de julho, num comício de campanha na Pensilvânia. Trump foi atingido de raspão e ficou ligeiramente ferido na orelha direita, mas um apoiante seu morreu e 2 ficaram gravemente feridos. O atirador foi abatido no local e, segundo o FBI, o autor do atentado é Thomas Crooks, um jovem de 20 anos da Pensilvânia. Para nos falar deste ataque e possíveis consequências políticas, temos connosco a convidada Daniela Nunes, investigadora no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. A edição técnica deste episódio é do João Luís Amorim. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Daniela, quero começar por perguntar se este ataque a Donald Trump pode de alguma forma favorecê-lo na corrida eleitoral contra Joe Biden? Ou seja, pode de alguma forma ser uma vantagem para Trump? Olá, Mara. O que acontece geralmente depois deste tipo de episódios é que o candidato ou a personalidade ou o político que é vitimado pelo ataque ou pela tentativa de ataque, ainda por cima estamos aqui a falar de uma tentativa de homicídio, de repente ganha o carinho, a compaixão e a solidariedade de uma fatia, também ela geralmente considerável, das massas. E depois, quiçá, consiga mesmo ser eleito ou selecionado, também dependendo do contexto, porque isto não acontece só no universo das campanhas eleitorais, não é? Nós temos neste universo 2 exemplos, um deles mais recente, outro bastante mais antigo, que é o de Jair Bolsonaro no Brasil e o de Mário Soares, enfim, com uma importância menor, porque ninguém tentou matar Mário Soares cá em Portugal. Na década de 80. E, portanto, em ambos os casos, os candidatos saíram vitoriosos porque de repente se ergueram como uma vítima que sobrevive, uma vítima que sobrevive, enfim, à insurreição popular, ao vandalismo, à violência política. E, portanto, eu julgo que até novembro, e tenho ouvido alguns comentários, enfim, dispares no que concerne ao tempo que falta para a eleição. Já ouvi quem considera que é pouco tempo e também já ouvi quem considera que 3 meses e meio é muito e que as pessoas de repente já não se vão lembrar mais. Eu tendo a acreditar que 3 meses e meio, portanto o tempo que falta até à eleição norte-americana, não é muito tempo para que as pessoas se possam esquecer que tentaram matar o candidato republicano. Portanto, e quer dizer, e a importância deste evento, aqui com algumas aspas, porque isto não é um evento, não é? Isto é um episódio mais ou menos trágico. Isto não é qualquer coisa, não é? Isto tentaram matar Trump e, portanto, ninguém se vai esquecer daqui a 10 anos, quanto mais daqui a 3 meses e meio, quando estivermos na iminência de saber quem é que ganhou estas eleições. Portanto, eu julgo que, e para responder diretamente à pergunta, Trump efetivamente ganhou aqui um boost, não apenas do ponto de vista, enfim, da sua imagem de homem e já agora de homem bravo e corajoso que tentam matar e que se levanta ensanguentado e que ergue o punho e pede aos americanos que lutem, mas também do ponto de vista da sua imagem e da sua carreira política. Acho, como eu estava a dizer, acho que há uma percentagem do eleitorado que vai votar nele como o símbolo da resistência a um conjunto de problemas sociais, designadamente ligados à violência e à violência política, e que são problemas que, de resto, a retórica trumpista tende a culpar a presidência Biden e os democratas por causa destes problemas. Portanto, já sabemos que a retórica trumpista é no domínio das soluções para os problemas, é uma retórica muito mais extremada do que a dos democratas e do que a de Biden, muito concretamente, e, portanto, as propostas de solução para alguns problemas da sociedade vindas de Trump geralmente são muito mais absolutas e definitivas do que as de Biden. Por isso, evidentemente, Trump vai aproveitar, e os republicanos vão aproveitar, enfim, para
para culpabilizar dentro do possível a ala democrática por o que aconteceu. Eu só acho que há aqui um parênteses que beneficia os democratas, que é a ligação, ou a alegada ligação do atirador ao Partido Republicano. Portanto, aqui cai um bocadinho... estava registado como no Partido Republicano. Ele estava registado como tendo alguma ligação, enfim, mais humilde, portanto, fez uma qualquer... Aliás, a doação que tinha feito até tinha sido em contexto... Uma organização ligada ao Partido Democrata. Exatamente, portanto, há aqui... A informação é dúbia, também não sei se está perfeitamente apurada, porque ainda não passou assim tanto tempo. Portanto, não temos a certeza absoluta que a ligação dele ao Partido Republicano fosse uma coisa mesmo de corpo e alma, passa a expressão, mas aparentemente haveria alguma ligação e portanto cai por terra qualquer que pudesse ser a tentação do Partido Republicano de imputar responsabilidades ou exclusivas responsabilidades ao Partido Democrata, embora também saibamos que Trump já tentou fazê-lo, ou os republicanos já tentaram fazê-lo logo depois do ataque, mas sabendo nós desta ligação à ala republicana, enfim, é difícil achar que isto pode ter sido, já nem vou por aí, não é? Que isto possa ter sido orquestrado pelos democratas, ou que possa ter sido, enfim, uma Sim, e a propósito disso, ainda ontem o senador republicano do Ohio disse que a retórica da campanha de Biden é que o presidente Donald Trump é um fascista autoritário que tem de ser travado, e que foi exatamente esta retórica que conduziu diretamente à tentativa de assassinato do presidente Trump. Ou seja, claramente já há aqui uma... Sim, há obviamente uma crispação, e estamos a falar aqui de dois candidatos... Não são dois candidatos quaisquer, não é? São duas personalidades que tornam esta eleição, isto talvez seja um bocadinho absoluto o que eu vou dizer, mas esta eleição é eleger o mal menor. A decisão trata-se de eleger o mal menor, não é? Porque se por um lado, e é verdade, a campanha democrática passa de alguma maneira por também diabolizar a figura de Trump, mas quer dizer, a campanha republicana também passa por fazer de Joe Biden um idoso incapaz, caquético e demente, não é? Portanto, temos aqui uma relação de alguma paridade entre aquilo que é, enfim, eu diria uma deselegância de parte a parte, quer dizer, e em que Biden não é mais, ou aliás, em que Trump não é mais vítima do que Biden. Julgo também sobre a questão Biden, julgo que, e para os democratas, portanto, o que é que isto vai render ao lado democrata? Em primeiro lugar, o que vai render é um certo descanso sobre a figura de Joe Biden, que tínhamos vindo a comentar, enfim, arduamente nos últimos dias, e muito especialmente depois da cimeira da NATO. Só se falava das gafes do senhor, só se falava dos deslizes do senhor, e agora só falamos da tentativa de assassinato de Trump, não é? Portanto, Biden agora está um bocadinho mais descansado e está a ver, tem menos holofotes em cima dele. Agora, qual é que é o preço de ter menos holofotes em cima dele? Qual é que é o reverso da medalha? É que tudo isso significa mais pontos e mais trunfos para Trump, que, como eu dizia, agora recebe as atenções de uma vítima e recebe as atenções de alguém que sobreviveu a uma insurreição, de alguém, aparentemente também, de acordo com aquilo que eu já li, que são os relatos de alguns colegas de escola. Parece que este jovem de 20 anos não estaria na plenitude das suas faculdades mentais, teria algumas questões do foro mental ou emocional, não sei exatamente o quê, mas os colegas que fizeram escola com ele já se manifestaram no sentido de esclarecer que ele aparentemente deveria estar a lidar com algumas questões. Aliás, se não estivesse, não teria investido naquilo que investiu, não é? Quer dizer, tentar matar o presidente, isso não tem cabimento, mesmo que ele fosse uma figura, enfim, uma figura importante que quisesse ganhar protagonismo à custa de, quer dizer, não tem cabimento, e muito menos em democracia, e muito menos ainda na democracia norte-americana, que, diga-se de passagem,
Julgo que, e apesar da tragédia associada a tudo isto, e apesar da tristeza que é mesmo assim associada a tudo isto, parece-me que, e se é que podemos extrair alguma coisa de bom desta história, e também na sequência das análises e dos comentários que tenho ouvido, penso que tudo isto ajudou a recuperar ou a desenterrar um assunto que, enfim, nunca esteve enterrado, mas que as pessoas tendem ao qual as pessoas tendem a não atribuir grande importância, que é o problema da violência política, que de resto não é um problema exclusivamente norte-americano. Nós temos aqui alguns exemplos na Europa. Estou a pensar, por exemplo, num muito recente, que é o da Eslováquia, e isto não tem nada a ver com os políticos, os candidatos, os presidentes, os ministros serem de esquerda ou de direita, ou serem fascistas ou não serem fascistas, ou serem extremistas ou não serem extremistas. Quer dizer, isto não pode ter cabimento em lado nenhum, não é? Quer dizer, a pessoa sendo de esquerda ou sendo de direita tem que ter segurança no exercício da sua liberdade de expressão, não é? Quer dizer, e aliás, democracia também significa esse exercício da liberdade de expressão em segurança. Eu julgo que tudo isto ajudou a recuperar um bocadinho esse debate que nos Estados Unidos, enfim, é o pão nosso de cada dia, não é? Como se costuma dizer. Sim. E que julgo veio, e sobretudo no universo das gerações mais novas, veio chocar um bocadinho as pessoas e veio mostrar que afinal isto é uma realidade ainda bastante presente. Nos Estados Unidos já houve vários assassinatos de presidentes. Sim, e para além disso, a última vez que um presidente dos Estados Unidos foi baleado foi em 1981 com Ronald Reagan. Exatamente. E a última vez que um candidato à presidência foi atingido foi em 1962 com George Wallace, ou seja, já foi... Sim, há algum tempo. E temos que reparar aqui também numa coisa, que é, já foram assassinados 4 presidentes nos Estados Unidos, mas tentativas de homicídio já houve N. E não só os presidentes, mas também outras figuras, enfim, digamos que paralelas, não é? Inclusivamente um irmão de um dos presidentes. E portanto esta é uma cultura que nos Estados Unidos, geralmente as notícias que vemos até não são tão ligadas aos políticos e a estas figuras, enfim, protagonistas, porque também os corpos securitários estão altamente preparados para evitar este tipo de situações, não é? E essa é outra questão aqui. Sim, bizarro. Houve muitas críticas às falhas de segurança e aos serviços secretos dos Estados Unidos que não conseguiram prever ou evitar que este ataque acontecesse. E também nesse sentido eu queria perguntar se é de esperar uma maior preocupação e um reforço da segurança em comícios, convenções, eventos políticos daqui para a frente. Sim, a resposta é sim, mas já elaboro um bocadinho mais. Queria só concluir o raciocínio anterior para dizer que geralmente as notícias que vemos sobre estas questões da violência nos Estados Unidos estão mais associadas a contextos sociais e populares. Exemplo, escolas, centros comerciais, com tiroteios aqui, tiroteios ali, mas a verdade é que ter sido um candidato a presidente e ter sido Donald Trump torna tudo isto uma coisa, parece que mais real. E esta é a minha percepção, não de analista, mas de pessoa. Porque acho que esta história veio despertar aqui questões humanas em todos nós, interpretações e reações que são fundamentalmente humanas. Ver aquele homem, seja ele Trump ou outra pessoa qualquer, erguer-se do chão com a cara em sangue, pôr-me-nos no lugar dele por uma questão de empatia e pensarmos, quer dizer, como é que será a sensação de uma pessoa que se levanta do chão e que de repente percebe que não morreu por um triz? Qual é que será essa sensação? Eu acho que é quase impossível que não nos sintamos por um milésimo de segundo na pele de Trump, independentemente das nossas opções e das nossas preferências políticas. Por isso acho que há uma dimensão humana em tudo isto que desperta, e isso é um fator positivo, é o elemento positivo que podemos retirar daqui. Essa dimensão humana desperta-nos para a necessidade de combater esta problemática, que de resto também levanta outra, que é a das armas, mas vou responder à pergunta da questão securitária. Quer dizer, é muito estranho, é muito bizarro que isto tenha acontecido, e este falhanço, o que veio, o que trouxe à tona, principalmente, é a questão da encenação e é a questão das teorias associadas. Exatamente. Francamente, eu acho que Trump e os republicanos não correriam esse risco. Quer dizer, ele acertou-lhe na orelha,
mas ele não sabia se lhe ia acertar 2 centímetros mais à esquerda, 2 centímetros mais à direita, ou aliás, estou a falar em centímetros, mas a questão milimétrica aqui poderia ter sido fatal, não é? E houve uma pessoa que morreu. E houve uma pessoa que morreu, justamente. Gravemente feridas. Portanto, eu não acredito, francamente, que os republicanos investissem passa a expressão, numa parvoíce destas, porque para já não têm necessidade. Vamos lá aqui dizer as coisas como elas são. Trump é, há já algum tempo, o favorito. Portanto, e sobretudo desde que a decadência de Biden tem sido tão evidente e tão nítida, Trump é o favorito porque, como eu dizia também há pouco, não é por causa do brilhantismo dele, é por causa desta decadência e desta inércia de Biden, e portanto é a história do mal menor, não é? Trump não é exatamente melhor do que Biden, mas aparentemente é uma figura mais capaz, e apesar dos dois não terem assim tanta diferença de idade, sim, são só 3 anos. A verdade é que Trump é um homem, quer dizer, cujo sangue ainda está na guerra, não é? E isso é muito importante do ponto de vista da percepção. Em política, a percepção conta muito. Sim. E a percepção relativamente a Trump é que ele é um homem com capacidades, e designadamente capacidades do foro cognitivo, psicológico, mental, para aguentar 4 anos de um mandato que não é um mandato qualquer, não é? Os Estados Unidos são o país mais importante do mundo, são o país que pode decidir ou pode ajudar em grande medida a decidir acerca de 2 guerras que estão em curso, na Ucrânia e no Médio Oriente. Portanto, são ou podem ser, como já foram noutros conflitos na história, o garante da guerra ou da paz. Portanto, aqui a questão não é só, e eu tendo a desvalorizar um bocadinho estas últimas gafes do presidente Biden, eu tendo a desvalorizá-las um bocadinho porque conheço a personalidade pré-presidência, conheço os discursos pré-presidência, quando ele ainda não era presidente e era, por exemplo, vice de Obama, e mesmo antes disso. Biden é uma figura mais ou menos caricata que fala com algum à vontade, mesmo quando era mais novo, era aquela personalidade que lançava meia dúzia de piadas no meio dos discursos, enganava-se e corrigia. Agora, pelos vistos, engana-se e já não consegue tão rapidamente ter o reflexo da correção. Mas quer dizer, tendo a desvalorizar, porque me parece que também é natural, aos 80 anos de idade a pessoa engana-se e quer dizer, e nem é preciso ter 80 anos, toda a gente se engana, toda a gente tem direito. Mas agora, neste caso aponta-se mais o dedo exatamente. Ele é o presidente dos Estados Unidos, portanto estes enganos obviamente têm um peso distinto, e eu acho que essa também é uma das razões pelas quais Trump tem vindo a conseguir pontos nesta dinâmica do favoritismo. Ele é o favorito, não porque é melhor do que Biden, mas porque Biden tem vindo a decair, não é? E sem ser por culpa dos republicanos, tem vindo a decair por razões que medicamente não conhecemos, não é? Eu pelo menos não sou médica, não consigo avaliar o que é que está por detrás destas questões que realmente ultimamente têm sido flagrantes, não é? Mas que têm também uma explicação ao nível da personalidade. Quem conhece o que está para trás percebe rapidamente e associa rapidamente estes enganos e estas gafes a coisas próprias em Joe Biden, e portanto é nesse sentido que eu tendo a desvalorizá-las. Agora, a meio de uma campanha eleitoral, quer dizer, quer-se eleger alguém em quem possamos depositar a confiança, ou confiança para mais 4 anos, porque a questão aqui não é só eleger a pessoa ou o candidato, não é? Não estamos aqui a falar, portanto, Biden não vai ser eleito em novembro para governar em dezembro. Ele vai ser eleito para governar aos 86 anos. Aos 86 e ele já é atualmente o presidente mais velho dos Estados Unidos. Exatamente. Da história americana. Também temos outros exemplos de presidentes que governaram com um brilhantismo excepcional nesta casa dos 80 anos. Por exemplo, o presidente Reagan, não é? Mas cada pessoa é uma pessoa. E eu, mais uma vez, trago para cima da mesa a dimensão humana, que me parece que é fundamental termos em conta, não é? Estávamos a dizer há pouco que Trump e Biden não têm uma diferença etária assim tão grande, não é? São só 3 anos que os separam. Mas quer dizer, um está muito melhor do que o outro, pelo menos aparentemente, a sua postura, o seu comportamento, o que ambos aguentam do ponto de vista físico e emocional é muito distinto. E obviamente nessa corrida, digamos assim, Biden
fica a perder. Sim. E fica a perder contra uma pessoa que, por causa dessa bravura e dessa coragem física, consegue deixar que saiam abafados outros problemas e outras questões, porventura mais graves do que as gafes do presidente Biden. Estou a falar dos dramas e dos escândalos em que Donald Trump tem estado envolvido desde sempre, não é? Portanto, de repente parece que este episódio e que esta tentativa de assassinato passa um pano, digamos assim, por cima destes dramas que assolam e têm vindo a assolar a vida do candidato Trump. Dramas do foro político, mas também do foro pessoal, que obviamente são importantes para a ponderação das pessoas no momento do voto, não é? Sim, o que conta não é só o currículo profissional, a carreira de político, não é? E Trump está envolvido em questões graves e quer dizer, e que mancham, que acabam por manchar o currículo dele como político, embora sejam questões que têm mais a ver com a sua vida pessoal do que com a sua vida política, não é? Mas tudo isto se relaciona. Sim, também como estávamos a falar um bocadinho, é difícil não comparar Donald Trump e Joe Biden neste momento, até porque os últimos dias foram marcados pela debilidade do atual inquilino da Casa Branca, desde as gafes cometidas na Cimeira da NATO, por exemplo, chamou Putin a Zelensky e vice-presidente Trump a Kamala Harris, e também a fraca prestação no debate contra Trump a 27 de junho, no qual ia adormecendo por estar demasiado cansado. E também a imagem de Donald Trump com a cara ensanguentada e de punho erguido, com a bandeira dos Estados Unidos por trás, também está a tornar-se viral, e quer gostemos ou não dele, mostra uma certa vitalidade e força no republicano. Claro, é a tal história da percepção, não é? Ou seja, é inevitável estabelecer o paralelo homem fraco Biden, supostamente, versus homem forte Trump neste momento. Sim, claro que sim, e isto do ponto de vista da percepção, da imagem, a imagem mental que gravamos, e a imagem que gravamos de Trump e a imagem que gravamos de Biden são absolutamente contrastantes, não é? O que temos mais vivo na memória é um presidente Biden, enfim, desnorteado, muitas vezes boquiaberto, a cumprimentar pessoas inexistentes, a trocar o nome de dois líderes que estão em guerra um com o outro. Portanto, quer dizer, sim, o Zelensky na altura até brinca com a situação, mas é sempre uma situação tensa e constrangedora. Podia ter sido, foi uma situação certamente constrangedora, mas Zelensky teve, enfim, a destreza e a elegância de tratar a situação com também desvalorizar, porque sim, quer dizer, o contexto também não era para se chatearem ali em pleno púlpito, e quer dizer, e toda a gente se engana. Agora, é um engano caricato, não é? E depois o contraste é a imagem de um homem que acaba de ser alvejado, levanta-se sem sapatos e pede aos americanos que lutem, ergue a mão, faz uma expressão facial de coragem e de ninguém me consegue atingir, ninguém me vai conseguir mandar abaixo, e isto conta, não é? Evidentemente isto conta, e sobretudo conta para aquelas camadas da sociedade a quem julgo não ser possível atribuir um sexo, uma faixa etária. Portanto, na generalidade dos americanos existe um grupo considerável de pessoas que está fundamentalmente preocupada com as questões domésticas, com as questões internas dos Estados Unidos, e que vêem nesta garra de Trump a única saída para resolver um conjunto de problemas que apenas aos americanos diz respeito. E eu aproveito para introduzir aqui outro tema ligado à forma como eu acredito que Trump vai capitalizar este episódio e vai espremê-lo ao máximo, no sentido de beneficiar dele até novembro, portanto nestes meses que faltam até à eleição. Julgo que essa capitalização vai começar hoje mesmo. Sim, começa a Convenção Republicana. Com a Convenção Republicana, sabemos que Trump estaria agendada a sua aparição para o fim da Convenção. Agora parece que ele vai aparecer já no princípio, e muito provavelmente para discursar no sentido desta tal capitalização deste episódio. E eu julgo que o que quer que seja que ele
enfim, que ele diga, será qualquer coisa muito no sentido deste levantar de punho e deste fight, deste apelo à luta, que é um apelo de união. Portanto, eu leio aquele fight como um unam-se. Americanos, unam-se. E o apelo dele é sempre muito virado para dentro. E há um conjunto de pessoas que gostam desse apelo. Não só os republicanos, mas também alguns independentes, os indecisos, que até aqui poderiam estar, enfim, numa corda bamba entre votar na pessoa que está submersa em dramas sociais, políticos e pessoais, ou votar na pessoa que parece não estar na plenitude das suas capacidades para governar um país como os Estados Unidos, e que agora veem neste homem, enfim, um salvador da pátria, que mesmo todo ensanguentado continua na luta cheio de vigor. Mas esse fight que ele disse, lá está, de punho erguido e com sangue a escorrer-lhe da orelha, não pode de certa forma também aumentar as convulsões sociais que existem na América? Pode. Eu, quando estava a vir aqui para o estúdio, estava justamente a ouvir um debate sobre em que é que pode resultar este apelo à luta, não é? Este apelo que eu leio como sendo um apelo à união interna dos norte-americanos, mas que há pessoas que interpretam como sendo, precisamente como dizias, Mara, um apelo ao tumulto. Eu não consigo ler as coisas dessa forma, porque julgo que esse tumulto não beneficiaria Trump, que é de resto um candidato pertencente a uma ala e pertencente a um partido, não é? Que é o republicano, que é, curiosamente, na sequência deste episódio, não é? Não deixa de ser curioso repararmos nisto, que é o partido e a ala que mais defende a liberalização dos caminhos que resultam justamente neste tipo de episódios, que é a liberalização do uso das armas e do uso das armas por qualquer pessoa. Onde é que já se viu que um jovem com 20 anos tenha acesso a uma arma, tenha acesso a conseguir escapar por entre um corpo securitário altamente dotado para proteger personalidades como chefes de Estado, não é? Estadistas, portanto, pessoas importantes, se é que posso usar esta expressão. Como é que este rapazito conseguiu ter todas estas ferramentas, não é? Há uma culpa, eu diria, nem sei como é que posso dizer isto, mas há uma culpa geral americana, há uma culpa cultural associada ao que aconteceu anteontem. Portanto, esta questão do uso das armas é uma questão que, aliás, os democratas têm tentado combater. Joe Biden já tentou limitar esta lei, que é de resto uma lei histórica, não é? Os americanos, ao contrário do que acontece na Europa, a nossa cultura está muito virada para existirem corpos e existirem meios para garantir a segurança dos cidadãos que não são esses cidadãos. Portanto, existem as autoridades, as polícias, os serviços próprios para garantir a nossa segurança. Nos Estados Unidos existe uma cultura que enraiza no próprio cidadão a responsabilidade associada à sua própria segurança. E isto, obviamente, acarreta um conjunto de riscos, como, por exemplo, este, não é? E os democratas têm tentado combater esta problemática ao propor a imposição de alguns limites à compra e venda de armas. Quer dizer, nos Estados Unidos compra-se e vende-se armas como aqui se vende e se compra pastilhas, não é? E isso é um problema. E Donald Trump, muito em concreto, é um dos defensores dessa liberalização e desse exercício de compra e venda quase gratuito, não
não é? Não existem nos Estados Unidos grandes limites a esta questão das armas, e isso é um problema que enquanto as leis não castrarem esta gratuitidade, estas coisas vão continuar a existir e vamos continuar aqui a debatê-las. Sobre esta a questão da violência, sobre a forma como o que aconteceu pode ou não incitar a mais violência, eu estava a dizer que não acredito que assim seja, e também recupero o meu argumento inicial, que é o argumento do choque. O facto da vítima, ainda que não fatal, mas a vítima ter sido Donald Trump, veio despertar aqui um bocadinho as pessoas, independentemente delas penderem mais para o lado democrata ou penderem mais para o lado republicano, veio despertar as pessoas para a questão que é uma questão social e cultural, que é esta questão da violência e das armas. E também temos que reparar que Donald Trump, pelo menos até ver, não se aproveitou de forma quase teatral deste episódio para provocar os seus apoiantes. Sim, até porque seria extremamente perigoso, né? Já bastou o ataque ao Capitólio. Exatamente, eu não sei se a vontade dele, a vontade pessoal dele não seria essa. Pode ter sido aconselhado no sentido de não atear, não lançar mais lenha para a fogueira, mas o que é facto é que ele não lançou mais lenha para a fogueira, não é? O que é facto é que ele não apareceu aqui como um elemento incendiário para se aproveitar do que aconteceu. Se calhar estou a falar cedo demais e a partir de hoje na convenção posso vir a alterar a minha opinião, mas é Donald Trump, não é? E a vida política e pessoal de Donald Trump é um autêntico reality show e, portanto, ele poderia com certeza ter aproveitado mais cedo do que hoje, que começa a convenção, para incendiar, como estávamos aqui a dizer, as massas, no sentido também da sua vitimização e no sentido da revolta violenta. Eu acho que ele não ganha com isso, acho que ele não vai fazer isso e, como digo, posso-me arrepender do que estou a dizer já daqui a algumas horas, com o princípio da convenção, mas não creio que Trump vá fazê-lo. Eu até acho que ele vai aproveitar para... ao querer captar mais votos, e designadamente os votos dos indecisos, eu creio que ele vai aproveitar para lançar algum charme através da demonstração de alguma moderação. Ele vai mostrar-se a vítima e o coitadinho que estava só num comício, estava só no exercício da sua liberdade e do exercício da sua função, justamente como candidato do Partido Republicano, e alguém tentou matá-lo, mas ele perdoa. Ele de repente escorre-lhe qualquer coisa a João Paulo II e ele perdoa quem o tentou matar e não faz mal, e seguimos o nosso caminho, americanos, univos, lutem. E portanto ele vai aproveitar aquele apelo do lutem para dizer que é uma luta de união e de coesão dos americanos, embora depois também possamos interpretá-lo. Eu não acredito que fosse um apelo ao tumulto, já o disse, mas quer dizer, mas também não quero ser ingênuo ao ponto de não ver nenhuma veia populista nesse apelo, e acho que Trump fala muito para um conjunto de pessoas que se deixam ludibriar e que se deixam seduzir por estas questões mais... enfim, mais populares, não é? Por estas questões que não são propriamente políticas, são os faits divers da política, são as questões e as dinâmicas mais paralelas da política, como é o que aconteceu anteontem e que certamente chamou a atenção de muitas pessoas, muito mais do que as ideias e o debate sobre as ideias entre republicanos e democratas. Há um conjunto de pessoas que só se deixa seduzir e só se deixa chamar a atenção por episódios como o de anteontem. E nessa sedução e nessa chamada de atenção de um conjunto portanto, de uma parte do eleitorado,
Trump vai tentar agradar essas pessoas e esses eleitores, primeiro na qualidade de vítima, segundo na qualidade de vítima que não se revoltou contra o seu atacante, e terceiro na qualidade de elemento cola e elemento com capacidade de unir os americanos por questões que dizem respeito aos americanos. Não é a guerra na Ucrânia, não é o Médio Oriente, é a imigração, é a fronteira com o México, é a questão da violência, não apenas a violência política, é a questão do desemprego, das minorias nos Estados Unidos. As pessoas querem ouvir falar sobre isso, e eu julgo que a partir de hoje será fundamentalmente sobre essas questões que ele se vai focar. Aliás, o desprezo que ele nutre relativamente a outras questões ao nível da política externa, acho que esse desprezo é mais ou menos, compreendemos todos que esse desprezo existe, não é? Estas figuras com opções e com desígnios mais extremados são geralmente dotadas para uma visão muito mais interna das questões que importam aos seus concidadãos. E portanto, nesse sentido é que eu estava a dizer que no universo da NATO, no universo das relações transatlânticas, Trump está muito mais desligado do que Biden, não é? Aliás, vemos, Biden é um defensor nato da Ucrânia, e é um defensor nato da pacificação do conflito no Médio Oriente, ainda que a relação dos Estados Unidos com Israel seja uma relação de uma amizade que é histórica. O que temos visto ultimamente é uma presidência norte-americana, também com a ajuda da senhora vice-presidente, a tentar chamar o governo israelita à razão, obviamente no sentido da não escalada daquele conflito. Portanto, a presidência Biden está nitidamente mais interessada em questões externas do que estará Trump, claro, se for eleito. E aliás, ele já foi presidente em 2016, sim. E nós vimos perfeitamente o que é que foram as suas opções principais e as suas opções secundárias. Quem tem que fazer o julgamento sobre se isso é uma coisa positiva ou não somos nós, não é? São os americanos que votam, e eles é que decidem com o que é que estão mais preocupados. Mas eu julgo que, e concluo, julgo que Trump vai falar sobretudo para estas pessoas que estão mais preocupadas com as questões internas do que propriamente para as pessoas, na sua generalidade, eu diria as que votarão Biden, não é? Isto se ele não for desviado da corrida, que eu também acho que seria um erro e seria um exercício contraproducente. Acho que Trump vai falar não apenas para o seu eleitorado, que já está garantido, mas também para aquele que estava indeciso até anteontem e que agora pode ser mobilizado também, e que agora e que agora ele vai mobilizar, justamente porque são pessoas que primeiro ficaram sensibilizadas com o que aconteceu do ponto de vista humano, e agora vão sentir-se impressionadas com a reação de Trump. E lá está, nós estamos a fazer aqui um exercício de especulação, e estamos a falar ao contrário do que deveríamos, não é? Porque estamos a falar antes da convenção e antes da aparição de Trump, mas isto, quer dizer, isto é uma previsão face àquilo que conhecemos do homem e do político. Portanto, julgo que os republicanos... Isto efetivamente é muito definitivo. O que eu vou dizer, julgo que os republicanos têm o caminho aberto para a eleição, não por causa do seu brilhantismo, não exclusivamente por causa do que aconteceu anteontem, mas em grande medida por causa do que aconteceu anteontem, e também porque Biden contribuiu fortemente para uma descrença dos próprios democratas, porque a verdade é essa, não é? São os próprios democratas, e eu diria que principalmente eles, o grande fomento acerca do desvio de Biden desta corrida,
E portanto... Sim, tem havido muito ruído, digamos assim, para que ele desista dentro do próprio seio democrata. Sim, dentro do... E também não ajuda. Isso deve ser o que Biden. o afeta mais, não é? Isso deve ser o que o afeta mais. A comunicação social norte-americana tem sido particularmente violenta com Joe Biden. Ele já desmentiu uma série de vezes que não ia desistir da corrida à Casa Branca. Sim, mas a imprensa tem feito... A imprensa tem-no encostado à parede, se é que posso utilizar esta expressão, no sentido de, quer dizer, de o espremer até não poder mais, não é? Para perceber se ele percebe a necessidade de ser substituído. Eu já disse e volto a dizer, acho que não seria benéfico substituir Joe Biden agora, quer dizer, do mal o menos, não é? Há outras personalidades que estão aqui, cujo nome está em cima da mesa e cujo brilhantismo é inegável. A mais evidente de todas, para mim, claro, a meu ver, é Michelle Obama, mas Michelle Obama também já se mostrou mais ou menos desinteressada sobre a ideia de poder vir a substituir Joe Biden. Quer dizer, não estou a ver que de repente alguém pudesse surgir como Sim, há tão pouco tempo. o salvador democrata a tão pouco tempo das eleições. E depois há aqui outra questão, que é as eleições nos Estados Unidos, ou o processo eleitoral nos Estados Unidos, é substancialmente diferente do nosso, portanto, daqui do universo europeu. E quem quer que seja que apareça não passou por um conjunto de passinhos que deveria ter passado. Obviamente estou aqui a referir-me às eleições primárias, e que depois isso pode ser um elemento bloqueador ao sucesso do pouco que falta da campanha. Pode ser um elemento que descredibiliza quem quer que seja que venha substituir Joe Biden, se é que os democratas vão efetivamente enverdar por essa opção, por esse caminho. Julgo que não deveriam fazê-lo e deveriam investir, enfim, numa robustez e num cuidado especial no que falta desta campanha de Joe Biden, tentar evitar mais questões como aquelas que vimos no discurso de encerramento da cimeira da NATO, porque Trump, quer dizer, a determinada altura e até este episódio de anteontem, até à tentativa de assassinato, Trump não precisou de fazer nada. Trump nem sequer precisou de aparecer nem de abrir a boca para se tornar um favorito. Ele já era, não é? Mas depois da cimeira da NATO, de repente ganhou pontos sem sequer aparecer. E nós falávamos nele sem sequer ele aparecer. Portanto, julgo que os democratas o melhor que teriam a fazer seria agora investir neste tal cuidado extra relativamente aos discursos, relativamente às aparições de Joe Biden, ter cuidado com o estado dele, físico e emocional, o mais possível, no sentido de não haver mais deslizes. Mas enfim, julgo que agora já pode ser um bocadinho tarde, e com o episódio de ontem, lá está, estou aqui a fazer um exercício de especulação a 3 meses e meio do facto, não é? Mas julgo mesmo que os republicanos desta vez vão levar a melhor, com tudo o que isso acarreta, não só para a realidade doméstica norte-americana, não é? Com estas questões que eu elencava há pouco, imigração e etc., mas também do ponto de vista internacional. É aí que eu creio que a coisa vai ficar mais feia para todos nós, sobretudo por conta do desinteresse de Donald Trump relativamente a problemas que ele julga não lhe dizerem a respeito, nem a ele nem aos norte-americanos, mas que é óbvio que dizem respeito a todos nós. E eu mencionei as guerras, mas há outras questões, as questões ecológicas, enfim, as questões comerciais, económicas. O mundo, nós já não estamos no século XVIII, o mundo entretanto é mais pequenino, toda a gente está ligada a todos os espaços e a todos os tempos, e portanto é evidente que todos precisamos uns dos outros, e quanto mais interessados uns nos outros estivermos, melhores e mais pacíficas serão as relações internacionais. E portanto ter um presidente dos Estados Unidos que não, enfim,
não se preocupa tanto tende a não se preocupar tanto com este bom funcionamento e com o funcionamento pacífico das relações internacionais. Elas tendem a complicar-se e tendendo elas a complicar-se, os riscos associados aos problemas globais de todas as esferas, em todos os domínios, o risco de conflitos e de guerras é muito maior, não é? E cresce rapidamente e pode crescer já a partir de novembro, caso Trump seja mesmo eleito. Daniela Nunes, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de última hora, e obrigada também ao João Luís Amorim pela edição técnica. Além deste episódio extra, podem ouvir também o episódio habitual que sai hoje sobre Joe Biden. Até lá. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.